Testando o som, um, dois, três, tá saindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui no nosso. Dando continuidade aqui no nosso livrinho da Lélia Gonzalez, nossa professora, nosso, nossa inspiradora e nossa revolucionária. Vamos lá continuar na segunda parte do livrinho Lugar de Negro, a parte do Carlinhos aí, né? Carlos Alfredo Rosenbaum. Raça, classe e mobilidade. Sem mais delongas, se curtiu aí, se você curtiu o trampo, dá um likezinho, compartilha e vamos que vamos. A expansão europeia iniciada no século XV teve como resultado o contato entre europeus brancos e populações não brancas das áreas que iam. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Sendo incorporadas ao mercado institucional. Destes contatos resultaram a incorporação de povos inteiros nos domínios coloniais metropolitanos, migrações forçadas de trabalhadores entre continentes e regiões e a sujeição de população de cor a sistemas repressivos de trabalho. O racismo, cuja essência reside na negação total ou parcial da humanidade do negro e outros não brancos, constituiu a justificativa para exercitar o domínio sobre os povos de cor. O conteúdo desta justificativa variou ao longo do tempo, tendo começado com noções imbuídas de uma visão religiosa do mundo, que permitiram estabelecer a distinção entre cristãos e pagãos. Mais tarde, e de uma maneira paradoxal, o ideário de igualdade e liberdade surgindo no final do século XVIII acentuou a exclusão dos não brancos do universalismo burguês e levou à necessidade de reforçar a distinção entre homens brancos e sub-homens, aqueles de cor. Já no século XIX, o darwinismo social, o evolucionismo, as doutrinas do racismo científico e a ideia da missão civilizatória do homem branco aparecem intimamente relacionadas à expansão imperialista dos países europeus. De fato, o início da revolta científica contra o racismo e a definição das raças como entidades biológicas independentes de definições sociais data da terceira e quarta décadas deste século. Vamos lá, ele está dando um preâmbulo aqui que o racismo, que esteve tão presente nas estruturas da nossa sociedade, ele já teve várias e várias justificativas, várias e várias falsas justificativas, né? Ele cita primeiro a religiosidade, falando que eles são assim, são menos favorecidos, menos instruídos, mais pobres, porque eles são pagãos, né? Que eles não seguem o mesmo credo que o nosso. Futuramente veio para o darwinismo social, para a linha científica, né? Que se justificavam que negros eram cientificamente, biologicamente inferiores a pessoas brancas, né? Tanto que naquele filme do Django Livre, a cena do Leonardo DiCaprio exemplifica muito, que ele fala que os negros são inferiores porque eles têm três perfurações na parte de trás do crânio, né? Que, tipo assim, não faz sentido nenhum, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Para negar toda a estrutura social, toda a estrutura de exploração que aquela sociedade se ergueu, que a nossa sociedade se ergueu, né? E que ele está falando que a revolta contra essas visões de mundo, de que falavam que as pessoas de cor eram inferiores, está sendo questionada de pouco tempo para cá, né? De pouco tempo para cá. Vamos lembrar que a União Soviética foi incrivelmente importante, se não uma das mais importantes eh, enfrentadoras da visão de um povo negro domesticado, de uma África animalesca, de uma África eh, animalizada, como é que pode dizer? Entregue aos instintos, né?
porque muitos dos historiadores da União Soviética estudaram muito a África. Muito, muito, muito. Entendeu? Inclusive, muitos livros brasileiros hoje têm referência desses autores russos e soviéticos, né? Dando sequência. Não tem nada a ver, mas tem a ver, né? O antropólogo Franz Boas pode ser destacado como um dos pioneiros no ataque sistemático às interpretações biológicas da história e um dos principais responsáveis pela mudança que levou a desenfatizar fatores biológicos hereditários em favor de fatores puramente culturais na explicação da dinâmica social. Porém, apesar do crescente descrédito do determinismo biológico e racial, o velho tema volta a aparecer com novas roupagens. Numa época em que a atividade das ciências sociais e biológicas tem refutado consistentemente a existência de desigualdades naturais entre as raças, alguns produtos da atividade científica continuam a ser utilizados para sustentar a existência de uma base genética de diferenças raciais. É o caso dos controversos testes de QI e as possíveis derivações racistas de uma disciplina nova e igualmente controvertida como é a sociobiologia. Ele está falando que o quê? Mesmo que exista uma luta recente contra esses movimentos racistas, né? Eles se transferem para outras unidades, né? Como a sociobiologia, como ele cita aqui. Ele fala que o racismo, como ele é estruturado na sociedade que a gente vive, né? Capitalista, não existe capitalismo sem racismo, né? Ele está dizendo que o quê? Que essas relações sociais, para eles driblarem isso da melhor forma, perdão pela enrolação, eles tentam desviar o foco do assunto, né? Não vai na raiz do problema. Fala que ah, o racismo não existe, ou vela para outros cantos, né? Como se colocar um vestibular numa faculdade pública que só branco entra, né? Só branco tem acesso ao ensino, né? Então se coloca um vestibular assim impossível dos negros passarem. Então, institucionalmente, na letra da lei, a pessoa negra poderia passar no vestibular da FUVEST, mas na vida real, pelas políticas postas ali, né, como a sociedade se estrutura, para uma pessoa negra passar numa FUVEST sem cota é uma distância quilometricamente maior do que uma pessoa branca de classe média, uma pessoa negra de, de classe social inferior, né? Uma pessoa marginalizada. O esforço é 1 milhão de vezes maior, né? Então você vê que o racismo ele pode não estar dito na cara, mas ele está escondido em certos espaços, né? Mas mesmo assim ele ainda existe, ele ainda é estrutural na sociedade capitalista. Seguindo. O estudo das relações raciais nos Estados Unidos. Vamos lá. No que se refere ao estudo científico das relações raciais, não é de estranhar que grande parte das interpretações teóricas e análises empíricas tenha sido desenvolvida nos Estados Unidos, país multirracial, onde a questão racial tem ocupação um lugar central no debate acadêmico e político. Em termos do seu valor intrínseco e influência posterior, a teoria do ciclo das relações raciais, formulada por Robert E. Park, constitui um dos marcos iniciais da interpretação sociológica do tema. Segundo esse autor, as relações raciais são o produto da migrações e conquistas, as raças sendo entidades socialmente definidas no contexto de interações competitivas marcadas pelo sinocentrismo. As relações raciais tenderiam a se adequar a um ciclo que inclui as etapas do contrato ou do contato, competição, acomodação e assimilação. Park formulou sua teoria tendo em vista uma ampla gama de situações históricas. Seus vários trabalhos refletem e sua crença numa tendência a longo prazo no sentido de assimilação das minorias da sociedade, mais amplas, perdão, das minorias na sociedade mais ampla e o consequente desaparecimento de categorias étnicas e raciais enquanto tais. Dessa forma, a classe social tenderia a substituir raça e etnicidade como critério de estratificação social e fonte do conflito.
A sociologia americana posterior a Park não só está dominada pela premissa assimilacionista, como também fez um recorte mais paroquial do foco da análise, limitando-se a estudar quem quer exclusivamente as relações raciais nos Estados Unidos. De um ponto de vista teórico mais abstrato, o suposto assimilacionista resulta de uma análise das exigências estruturais das modernas sociedades industriais: universalismo, realização, eficiência instrumental e capacidade individual dentro de uma estrutura aberta de oportunidades. Dada a lógica do industrialismo e o caráter impessoal dos mecanismos de mercado, características individuais que não podem ser modificadas, como raça, etnicidade e sexo, tendem a ser cada vez menos importantes como fontes de estruturação das relações sociais. Mais concretamente, os trabalhos mais expressivos da perspectiva assimilacionista partem da ideia de que os Estados Unidos uma nação, dão uma, opa, perdão, são uma nação constituída por sucessivas levas de imigrantes e onde as oportunidades econômicas em permanente expansão mantêm abertos os canais de ascensão social nos sistemas de classes. Cada uma das minorias étnicas de imigrantes europeus ingressos nos Estados Unidos, a partir de uma situação desfavorável devido ao preconceito do grupo dominante, à ausência de familiaridade com os padrões culturais vigentes e à falta de habilidades para competir exitosamente no novo país. Porém, com o passar do tempo, né, as minorias imigrantes aprenderam a cultura dominante, desenvolveram as habilidades requeridas e se deslocaram para cima na hierarquia ocupacional. Nesta abordagem, as minorias raciais, as últimas a migrar para grandes cidades, são vistas como estando numa situação basicamente igual à das minorias étnicas europeias no passado. A partir dessa semelhança aparente com o imigrante, segue-se que o ritmo de incorporação do negro e outras minorias raciais depende fundamentalmente de a diminuição do preconceito do grupo branco e b. A aquisição pelas minorias raciais das normas culturais apropriadas à competição social na sociedade americana. No que se refere ao preconceito e discriminação do grupo branco, é, além da tendência a subestimar seus efeitos, existe um otimismo geral sobre as possibilidades de sua diminuição através da persuasão moral e contínuo esclarecimento do grupo dominante. Por sua vez, o ritmo eh, lento ou até a ausência de programa no processo de incorporação é explicada por alguns autores da escola assimilacionista como resultado do fracasso ou incapacidade das minorias raciais em operar as adaptações culturais necessárias. A cultura da pobreza e formas anormais de organização social e familiar constitui a explicação do confinamento das minorias raciais na base da hierarquia social, por baixo da linha oficial da pobreza, numa típica declaração em que pobreza constitui um eufemismo para referir-se fundamentalmente às minorias raciais. Afirma-se: a pobreza engendra pobreza. Um indivíduo ou família pobre tem uma alta probabilidade de permanecer pobre. Uma baixa renda carrega consigo um alto risco de doenças, limitações na mobilidade, acesso limitado à educação, informação e treinamento. Os pais pobres não podem dar a seus filhos uma saúde e uma educação melhor, necessárias para melhorar sua situação. A falta de motivação, esperança e incentivo são uma barreira sutil, mas não menos poderosa que a falta de recursos financeiros. Assim, o cruel legado da pobreza é passado de pais para filhos. Nos diagnósticos desta variante, a estrutura econômica é isenta das responsabilidades e o racismo branco desaparece como fator explicativo. As vítimas são responsáveis pelos seus próprios defeitos, que explicam sua contínua subordinação social. Podem-se encontrar aqui ressonâncias da antiga crença racista, segundo a qual as pessoas de ascendente africana, como raça de gente de cor, não tinham a capacidade de melhorar por si mesma. O que aqui está sendo levantado? Está falando que
existia um movimento, uma corrente de pensamento que falava que as minorias por si só, elas se revoltariam, ganhariam as estruturas, cresceriam e tomariam para si o seu espaço. O que ele está falando é que isso faz o quê? Isso condena aquelas minorias que não conseguiram formar uma revolução, condena essas minorias a serem eternamente culpadas por essa situação. Mas vamos lá. Existem, se existe uma minoria, vamos lá, aqui em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. A minoria do Rio vai lá, se revolta e consegue uma revolução. A minoria aqui do Rio de Janeiro, olhando o que acontece lá, começa a se precaver e começa a cortar a educação, cortar mais ainda a saúde, cortar mais ainda, tira a filosofia, tira a sociologia, tira das aulas, né? Tira o pensamento crítico, coloca numa escola militar, eh, faz concurso militar ali sempre, todo ano, cobrando só o ensino médio, e aí a diferença dos que não conseguirem entrar nesse mercado de trabalho vão trabalhar em subempregos, ou então não vai ter um registro, né, numa CLT para não ter dinheiro nenhum. E daí você cria uma sociedade pauperizada, né? Pauperizada é pobre, né? É paupérrima, né? Daí, num cenário desse, se essa população aqui não se revoltar, ela é menos inteligente e menos capaz do que a outra que conseguiu, onde os instrumentos controladores não conseguiram se adiantar perante a revolta delas? Claro que não, né? Essa minoria também tem seu valor, mas enfrentou estruturas muito mais fortes contra, né? É, com muito mais dificuldade de se revoltar e de se rebelar. Então ele está falando que quando você vê revolucio, é, colonizados apenas como aqueles que se revoltaram e conseguiram mandar bem, são muito bons, e aqueles que não se revoltaram é culpa deles, é menosprezar a capacidade que um ditador tem, uma ditadura da burguesia tem, de retirar os direitos, as capacidades e as aptidões da classe trabalhadora, velho. E como ela é, é como a gente fala, né? Você consegue imaginar o fim do mundo, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo, né? Uma estrutura que criou tal ideologia, você acha que ela vai até quando para defender essa ideologia? Entendeu? Então, culpar uma sociedade de não se revoltar em uma estrutura tão forte assim é, é ignorância pura, né? Não se culpa o povo pelo que o povo passa, né? Se culpa os governantes, né? Quem tem realmente o poder. Quem tá no governo não tá no poder, né? Então, seguindo. Interessantemente, o colapso da perspectiva assimilacionista. Deixa eu ver se tá pegando o áudio ainda, né? Tá pegando, suave. Interessantemente, o colapso da perspectiva assimilacionista obedeceu menos à geração de novos enfoques e desenvolvimentos teóricos do que à atuação política das minorias raciais. Com efeito, a crise da estratégia integracionista do movimento pelos direitos civis deu lugar, na década de 1960, a novas formas de mobilização política do negro americano. No clima de reafirmação da consciência étnica e nacionalismo cultural característico do ativismo das minorias raciais naquele período, intelectuais e militantes dessas minorias passaram a definir a relação de negros, índios, chicanos, imigrantes mexicanos e americanos de ascendência mexicana e outros grupos com a sociedade americana como a de colônias internas. O modelo de colonialismo interno, inspirado nas situações do colonialismo e neocolonialismo europeu, através da ênfase nas dimensões política e cultural da opressão racial, tendeu a demonstrar que a assimilação e integração estavam longe de constituir as tendências mais significativas da dinâmica das relações raciais. Antes de considerar as análises de classe, da questão racial e do racismo, tema central deste trabalho, é conveniente fazer uma breve menção a uma outra interpretação acadêmica das relações raciais, que não comparte a premissa
assimilacionista dominante na sociologia americana. Trata-se de um modelo explicativo de casta e de classe, formulado por antropólogos, sociólogos na década de 1930, a partir de estudos de comunidades locais no sul dos Estados Unidos. Não obstante, este modelo explicativo estar atualmente em desuso e ter sido superado pelos acontecimentos. O mesmo teve acentuada influência nas linhas de pesquisa sobre relações raciais e desenvolvidas nas décadas de 1940 e 1950. Traçando uma analogia com o sistema de castas da Índia, os grupos brancos e negros foram conceitualizados como castas. O sistema de castas caracterizado na minoria de definições, pela ausência de intercasamentos e mobilidade entre grupos, é constatado com o sistema de classes, onde o intercasamento e mobilidade entre grupos é possível. O padrão de relações faciais do sul americano era visto como implicando ambos fenômenos, com estruturas de diferenciação de classes presentes dentro, mas não através da linha da separação das castas raciais. A linha de separação de castas, que no período escravista estaria traçada no sentido horizontal, tenderia maior sobre seu eixo, no sentido diagonal, como resultado da crescente estratificação interna no grupo negro. O modelo de casta e classe tem sido criticado pelo uso difuso e variado do conceito casta, a cristalização de uma visão estática da estrutura social, incapaz de explicar as constantes mudanças no sistema de relações raciais e pela inexistência, no caso americano, das legitimações de ordem cultural e religiosas que sustentam o sistema de casta da Índia. Em contraposição, a minoria das interpretações sociológicas que focalizam ações discriminatórias e o preconceito total ou preconceito racial, como elementos irracionais na sociedade, destinada a desaparecer, as análises de classe da questão racial atribuem primazia às bases materiais do preconceito e discriminação racial, tentando delimitar quais são os grupos ou classes sociais que se beneficiam com o racismo. Nas suas linhas essenciais, a interpretação marxista corrente postulada que racismo, preconceito e discriminação raciais são subprodutos necessários do desenvolvimento capitalista, implementados e manipulados pela classe dominante com os objetivos de manter uma força de trabalho explorável, constituída pelos racialmente dominados, e criar divisões dentro de classe trabalhadora, de forma a atenuar ou diminuir o conflito de classes. Vamos lá. O que está sendo delimitado aqui que eu posso tentar traduzir seguindo? Várias seriam as explicações sobre os motivos das diferenças raciais, né? Tá falando que já existe uma interpretação com religião, com uma pseudociência, né? Com um sistema de castas. E aí ele fala que o racismo estrutural está também embrenhado em outras estruturas, como eu falei da questão do vestibular, né? Como esse racismo velado ainda existe, mesmo que ele ainda tente se esconder, né? Ele é para os olhos mais desatentos ou para os olhos que jogaram areia, né? Que outros jogaram areia, acaba se não percebendo isso, né? Mas ainda existe. E ele está falando que na linha marxista, que é a linha que eu também compactuo, né? Faço parte, concordo. Ele está falando que não só o racismo é uma. Não, o racismo não é uma falha no projeto da sociedade que a gente vive. O racismo no capitalismo é necessário. O machismo no capitalismo é necessário. Por quê? Você precisa de uma classe trabalhadora
uma que receba mais e uma que receba menos, e uma desempregada. Por quê? A casta acima vai odiar a casta de baixo, e essa casta aqui não vai querer se tornar daqui, a última. Então, essa de cima, a quem manda mesmo, pega essa aqui do meio, faz ela acreditar em tudo que essa aqui manda, que vai ser o melhor para ela se juntar com esse aqui e não se revoltar bibibobó. E essa comodeia de baixo não vai colar junto e vai humilhar no serviço. No serviço, a classe média, classe média alta, vai te humilhar no trampo. Dito isto, você não quer virar um mendigo, né? Que é a classe menor. Aí o que você faz? Você aceita tudo que a classe superior vai lá e te manda fazer, porque você não quer perder seu emprego. Ele tá falando que para esse sistema ocorrer assim, é necessário racismo, machismo, porque senão toda essa massa trabalhadora aqui, que tá com medo de virar morador de rua ali, que vive pelo vive para pagar as contas do mês, se ela se unir totalmente, ela derruba as de cima, né? Porque ela vai puxar as pessoas que estão morando na rua, né? Vai começar a mobilizar a sociedade em prol de uma melhoria em geral. Porque ela vai aprender que as pessoas estão na rua não porque elas erraram ou falharam, as pessoas estão na rua por um projeto social, por um projeto de sociedade, que é o capitalista, né? Um modo de produção, né? Modo de produção, na verdade. Então, essa classe vai puxar a classe mais baixa ainda, né? Para mobilizar as classes de cima, para enfrentar as classes de cima. Como isso não pode ocorrer, aí se engendra o fascismo, o racismo, o machismo. Não é à toa que nenhum país capitalista acaba com a fome, né? Nenhum país capitalista acaba, ou nenhum mundo socialista acaba com o desemprego capitalista, né? Não se acaba com o desemprego. E aí? Porque é necessário, né? É necessário para esse sistema continuar existindo. Mas sigamos. Segundo Oliver C. Cox Laely, o autor de formulação já clássica desta interpretação, a exploração e os preconceitos raciais se desenvolveram entre os europeus junto com o nascimento do capitalismo e do nacionalismo. A origem do conflito racial se encontraria no processo mais geral de mercantilização do trabalho. A explicação racial é meramente um aspecto do problema da proletarização do trabalho, independentemente da cor do trabalho. Portanto, o, o antagonismo racial é essencialmente conflito político de classe. O explorador capitalista, sendo oportunista e prático, utilizará qualquer expediente para manter sua força de trabalho e outros recursos livremente exploráveis. Ele tramará e utilizará o preconceito racial quando lhe for conveniente. Seguindo este raciocínio, o preconceito racial constitui então a atitude justificativa necessária para a fácil exploração de uma raça. Para dizê-lo de outra forma, o preconceito racial é a atitude social que acompanha as práticas exploratórias raciais da classe dominante numa sociedade capitalista. Esta interpretação está caracterizada pela importância atribuída ao racismo como mecanismo de manutenção da dominação de classe. Os arranjos racistas operam em benefício de classe capitalista e em detrimento de todos os trabalhadores. Desde que todos os trabalhadores são economicamente explorados, independentemente da cor, segue-se a necessidade de alianças e coligações interraciais para enfrentar a classe capitalista dominante. Vamos lá, esse ponto aqui é maneiro. Ele está falando que o quê?
que se faz essa diferenciação de cor de propósito, porque no capitalismo isso é necessário para que a classe trabalhadora não se una e exista sempre um trabalho mais explorável, né? Ele está falando que, independente do que da gente ser branco, amarelo, preto, azul, verde, laranja, nós trabalhadores todos somos explorados, sejamos brancos, negros, japoneses, mulheres, claro que as minorias, né, brancos, ou as minorias, mulheres, negros, LGBTs, pessoas trans, PCDs, né, PCDs, todas essas minorias, ainda mais quando são todos juntos, né, quando essas minorias estão no mercado de trabalho, elas são ainda mais exploradas. Mas daí a questão é que todos são explorados de uma forma maior ou menor. A questão é juntar os trabalhadores, se unir como uma classe, como uma classe para si, não só uma classe é, em si, né? E lutar pelos seus direitos, entendeu? As reações críticas a esta interpretação apontam não tanto para o fato da mesma estar errada ou deixar de assinalar aspectos relevantes da dinâmica social, mas para seu caráter unilateral e simplificador. Em primeiro lugar, o suposto implícito na perspectiva marxista ortodoxa é o de que a raça e a etnicidade constituem manifestações secundárias que apenas alteram a forma, mas não o conteúdo da dinâmica de classe. O relegamento do preconceito racial, racismo e identidades étnicas à esfera superestrutural, reflexo das relações da classe, subestima o papel dos fenômenos raciais e étnicos na análise das sociedades plurirraciais e multiétnicas. A insistência em conceitualizar o negro simplesmente como um segmento explorado ou superexplorado da classe trabalhadora e explicar as hierarquias raciais unicamente em termos dos interesses e estratégias da classe capitalista tende a ofuscar o que há de específico na opressão racial. É por esse motivo que militantes e intelectuais negros americanos, não obstante adotar posturas anticapitalistas, têm insistentemente assinalado a duplicidade de exploração da classe e da opressão racial. Boa. Na maioria dos países, a luta dos oprimidos tem se dado em termos de classe unicamente, mas nos Estados Unidos, os negros não só têm estado nas mais baixos degraus da economia, eles têm sido mantidos ali na base da raça. Não são somente os grandes negócios ou as administradoras ou os dirigentes do sistema econômico que estão aliados contra os negros. É a população branca. Isso é o que concede, isso é o que concede à luta do negro sua peculiar dualidade. É tanto uma luta de classe dos que estão no último degrau revoltando-se contra a própria estrutura no sistema americano, como também uma luta racial, porque está dirigida contra a população branca americana que tem mantido o negro nos porões da sua sociedade. O que está sendo levantado aqui? Não basta entender o negro apenas como um super explorado, tá? Como se ele fosse um branco mais fudido. Não. Existe sim um preconceito racial. É isso que ele está falando. Está falando que não só o branco rico, mas também o branco pobre diminui a população negra e tem preconceito com a população negra, tá? Ele está falando que isso, como isso estruturou a nossa sociedade, isso está engendrado em todas as classes sociais, né? E existe sim como fator, é, como fator imprescindível a divisão de classes, né? Mas também a divisão de raça que existe no mundo, né? Desenvolvendo um argumento semelhante, Eugene Genovese, historiador marxista de inspiração gramsciana, ao tentar enfatizar o status de dependência semicolonial do negro americano, postula as bases de uma nacionalidade negra. A complexidade e dificuldade do problema racial são ainda mais obscurecidos pela tendência a ver a população negra nos Estados Unidos simplesmente como uma classe explorada, ou, ainda mais confusamente,
como um dente, um número, quê? Desculpa, como um dentre um número de grupos étnicos que, no capitalismo, têm sido oprimidos de várias formas, né? Os negros americanos constituem não tanto uma classe como uma nação, e sua experiência dos Estados Unidos tem sido única. A nacionalidade negra emerge de duas fontes: uma comunidade de interesses em uma sociedade violentamente racista e uma cultura particular que tem sido ela mesma um mecanismo de sobrevivência tanto como resistência à opressão racista. Ao mesmo tempo, os negros vivem entre brancos e fazem parte da cultura nacional americana. Em definitivo, eles tanto são parte como estão à parte da nação americana. Isso aqui é muito impressionante, né? Muito impressionante. Tá falando que a população negra nos Estados Unidos, é, mesmo sendo marginalizada, ela ainda faz parte da nação americana. Mas é como se o direito à civilidade a eles fosse negado, né? Ao mesmo tempo que se tem a NBA, né? A maior parte dos presos nos Estados Unidos são negros, mesmo com a população negra lá sendo um pouco menor que 15%, né? Então você vê que é uma estrutura extremamente racista, né? Tem aí a suposta guerra às drogas, a suposta guerra ao terrorismo, mas ainda assim, os Estados Unidos é onde se consome a maior parte da cocaína do mundo, né? Então vamos lá, alguma coisa não tá batendo, né? Alguma coisa tá muito errada nessa sociedade. Ele tá falando que se faz necessário uma nacionalidade negra nos Estados Unidos, né? Não é à toa que muitos deles se movimentam para ter um estado negro, né? Um país negro. Aquele Guni Gunis, né, que é muito famoso no YouTube, que ele reage a músicas do Brasil, ele fala muito isso, né? E lá eles, como também por ser muito retintos, né, creio eu, tem, apesar de ser um pouco, um pouco miscigenado e tal, mas os negros lá geralmente são bem mais retintos que a gente aqui. É, é uma diferenciação que se dá na lata, né? Tipo assim, é um preconceito que não é muito menos velado do que aqui, né? É na cara, né? Um segundo problema suscitado por esta perspectiva refere-se à estratégia de alianças interraciais. Muitos marxistas americanos assinalam como certo fundamento como a ausência de unidade através da linha racial funciona como obstáculo à solidariedade de classe trabalhadora. Porém, a dificuldade neste ponto reside na defasagem entre teoria e realidade, representada pelo racismo da classe trabalhadora branca. Não é sem bons motivos que militantes negros afirmam a inexistência de bases históricas para a constante promessa de que os trabalhadores brancos irão se juntar ao negro numa frente comum contra o inimigo capitalista, como destaca J. Prager. Para citar a teoria radical, é necessário relegar boa parte da moderna história americana a uma história baseada na falsa consciência. Somos forçados a aceitar como artigo de fé uma hegemonia ideológica que é capaz de implantar um racismo tão virulento quanto irracional que às vezes escapa a qualquer controle. Implicitamente, a teoria racial afirma que 1% da população é capaz de fazer com que os restantes 99% da população se comportem não só como atores inconscientes ou falsamente conscientes, mas atuem de tal maneira a negar seus próprios interesses. Reduzir o racismo da população branca a um fenômeno de falsa consciência imposta pela classe dominante simplifica demasiadamente as profundas raízes históricas do racismo na sociedade americana. Ele está falando que, mais uma vez, não se pode se tratar, não se pode tratar a exploração do negro e a do branco como se fossem da mesma forma, como se não existisse uma opressão estrutural, financeira, social, mas também existe uma opressão racial, né? Que ele está falando que tem pessoas que afirmam que
1% da população consegue fazer 99% da outra população falsamente consciente a seguir eles, né? Mas essa visão diminui as diferenças raciais da população, né? Que é as diferenças onde o chicote é mais pesado, o buraco é mais embaixo, entendeu? Reduzir o racismo da população branca ao fenômeno de falsa consciência imposta pela classe dominante simplifica demasiadamente as profundas raízes históricas do racismo na sociedade americana. A nível regional, essa hegemonia pode ter existido no sul dos Estados Unidos durante o escravismo e no período que vai do fim da Guerra Civil até a campanha pelos direitos humanos. Interessante, deixa eu ver. São 10. Tá bom, tem mais meia horinha. Porém, o que se pode colocar em dúvida é até que ponto o capitalismo americano contemporâneo precisa propagar deliberadamente o racismo como mecanismo de assegurar sua estabilidade política. Dúvidas semelhantes podem ser levantadas a respeito da discriminação dos benefícios derivados do racismo, a visão segundo a qual o racismo só gera ganhos materiais para a classe capitalista e perdas para todos os trabalhadores, subestima os benefícios econômicos e não econômicos acumulados ao longo do tempo por uma parcela significativa da população branca, pelo simples confinamento do negro às posições inferiores da hierarquia social. De fato, o resultado das práticas racistas da seleção social é o acesso preferencial dos brancos às posições de classe que comportam maior remuneração, prestígio e autoridade. No caso particular dos Estados Unidos, é conveniente lembrar que a exclusão racial praticada pelos setores organizados da classe operária vinculada ao segmento mais avançado da economia e o virtual monopólio branco das posições nas hierarquias administrativas do setor privado. Este raciocínio sugere a possibilidade de que a perpetuação das práticas racistas esteja relacionada à estrutura de interesses materiais, situação competitiva e benefícios simbólicos de grupos da população branca, além dos detentores do capital. Uma outra variante da análise das classes de questão racial localiza a fonte do racismo na competição entre grupos de trabalhadores em mercados de trabalho segmentados étnica ou racialmente. Segundo Edna Bonatitti, deve ser assim, sei lá, formulador dessa interpretação, a empresa tenta pagar pelo trabalho o mínimo possível, independentemente da etnia, e é mantida em xeque pelos recursos e motivos do grupo de trabalhadores. Como recursos e motivos variam com frequência segundo a etnia, é comum encontrar-se mercados de trabalho segmentados etnicamente. No mercado de trabalho segmentado, um conflito triplo entre empresários. Um grupo de trabalhador, o melhor remunerado, usualmente branco, e outro mais baixo, usualmente de cor. Pode evoluir para formas externas do antagonismo racial. No que se refere aos interesses de classes, os empregadores desejam ter uma força de trabalho tão barata e dócil quanto possível para competir com outras empresas. O grupo de trabalhadores mais bem pago é ameaçado pela introdução de trabalhadores mais baratos no mercado, pois pode excluí-lo do território ou reduzir o seu preço ao nível deste último. O trabalho mais barato, por sua vez, é utilizado pelas empresas para minar a posição dos trabalhadores mais caros, seja para fazer greves ou para rebaixar o nível dos salários. Dependendo das relações de poder entre esses três setores, três resultados típicos podem ocorrer. Em primeiro lugar, o processo de deslocamento pelo qual o trabalho mais barato desloca o grupo de trabalhadores mais bem pago ou reduz o seu nível de salários. O segundo processo, exclusão, tem mais probabilidades de acontecer quando o trabalho mais bem pago tem força suficiente para se opor aos interesses dos empresários. Os trabalhadores melhor remunerados resistem ao deslocamento que impedindo a presença física de trabalhadores mais baratos ou expulsando-os se eles já estiverem presentes. A casta é o terceiro processo e é o resultado mais provável, onde quer que o trabalho mais barato esteja presente e não possa ser excluído.
A casta é implementada por uma aristocracia do trabalho, que se reserva certos empregos e torna ilegal a possibilidade de empregadores utilizarem trabalho mais barato para substituí-lo. Uma primeira observação crítica a respeito dessa teoria deriva de uma falha, que ela compete com as conceitualizações do marxismo ortodoxo. Implicitamente, apresenta uma visão simplificada da estrutura da classe, composta só de capitalistas e trabalhadores diretamente produtivos. A decorrência disso consiste em escamotear a responsabilidade dos empregadores pela exclusão do negro, no crescentes setores da classe média assalariada. Em segundo lugar, se a hipótese de Bonatite fornecesse uma boa descrição das motivações e comportamento de um setor da classe operária branca, ao mesmo tempo hiperdimensiona a importância e poder desse grupo para implementar os arranjos de exclusão e casta. Alternativamente, pode-se sugerir que a posição do negro na estrutura de classe obedece aos efeitos combinados das mudanças na composição da força de trabalho, requeridas pelo desenvolvimento capitalista, e o nível de qualidade das práticas racistas de seleção social e ocupacional, como afirma Sidney Voyou-Hain. O racismo, que alguns veem como endêmico a alguns ou todos os setores da classe trabalhadora branca, se desenvolveu e persiste porque até agora a classe trabalhadora não tem sido capaz de criar um sistema econômico alternativo e ainda deve, no melhor dos casos, perceber suas estratégias dentro dos parâmetros do capitalismo. Por quê? A menos que uma visão de uma ordem social melhor, nossa, ou possa ser concretizada e relacionada às possibilidades presentes, as pessoas lutarão por aquilo que podem conseguir dentro do sistema existente. Caralho, que pedrada. O que ele tá falando? Que não adianta ter reformas, alterações apenas no âmbito da sociedade que a gente vive, na estrutura, no modo de produção que a gente vive, né? Nós precisamos de planos de esperança, de horizonte, de ação, de planejamento e de pé no chão, de contradição. Temos que ter um horizonte que esteja fora desse sistema que a gente já vive, que nos explora, né? Porque o trabalhador, ele tem que olhar para o movimento como algo que o revolucionário, como algo diferente do que já existe. Mesmo que ele consiga se infiltrar nessas estruturas, né? Que ele caminhe para outro lado, para outro caminho. Se essa estrutura cresce à sombra, né? À sombra do trabalho escravo, da exploração, do racismo, do machismo, que dominemos essa estrutura para superar ela e apontar para a luz, né? Para a luz do fim da fome, do fim da pobreza, para a luz do controle do aquecimento global, né? Dos desastres climáticos, pelo cuidado com a natureza, pelo cuidado do ser humano para o ser humano, com o ser humano e para a sociedade, para o meio ambiente, né? Para que a gente não ligue o jornal e veja mais uma população ameaçada de extinção, algum animal ameaçado de extinção, ou a gente levantar e não acordar e tá um calor de 40 graus, né? Ter que pegar um busão sem ar-condicionado, e a gente ainda usando combustível fóssil, não tendo uma mobilidade, né? A gente não tem um trem decente aqui no Brasil para que não pegue um trânsito, né? Que diminua um trânsito numa cidade. A gente não tem uma ciclovia decente, né? Não tem lugares acessíveis para quem usa cadeira de rodas, para quem é cego. É tudo caindo aos pedaços, é tudo com enchente quando chove. E a população negra ainda sendo mais marginalizada ainda, com a opressão ainda financeira, estrutural, racial, que para além das estruturas do capital financeiro, né, existe a estrutura social ali, a racial, que mesmo pobre, branco, ele ainda sai na frente de uma população negra e ainda renega essa população negra como parte dela, né?
Um pobre branco muitas vezes vai olhar um morador de rua e não vai ver ele, se ele for negro, né? Não vai ver ele como um igual, um semelhante, né? E a população classe média e classe alta menos ainda, né? Menos ainda. Então a gente precisa de algo que esteja para fora desse sistema, algo revolucionário que aponte para outro caminho, né? Não para isso que já existe, porque disso aí a gente já tá cheio e a gente não tem mais não tem mais capacidade de aguentar, né, calado. A gente precisa de uma revolta, de uma revolução, de um chacoalhão e um sistema onde nós, população marginalizada, negros, indígenas, como eu, indígena, né, no caso eu, negros, nordestinos como eu, descendentes de nordestino, né, então que tenham voz, que tenham um espaço na sociedade, que possa comer decentemente, né, não comer uma comida industrializada que cause um câncer, né, um frango decente, né? Uma carne decente, não esteja lotada de hormônio, né? Ou então uma salada decente, né? Uma fruta que não esteja cheia de agrotóxico do agronegócio. Então vamos lá, né? É isso que a gente tem que apontar, que nosso movimento de esquerda comunista aponta, né? Nosso movimento que não só com viés estrutural, mas racial, lutando por um futuro diferente, um futuro de prosperidade, né? Quer dizer, que a prosperidade seja dividida, né? Que próspera ou nossa sociedade já é, mas essa prosperidade é sequestrada para poucos, né? Então é isso. Agradeço quem acompanhou, quem vai acompanhar. É, mais um diazinho de gravação, dessa vez num cenário diferente, né? Me mudei. É, experimentando o amor. Muito bom. E é isso. Tamo junto. Quem curtiu, dá um like aí, compartilha. Que vocês sejam sempre abençoados. É nóis. Vamos lá. Aqui, né? Finalizou? Acho que dá pra interromper agora, né?